Vamos fazer um estudo sobre o livro de Daniel, Daniel 2. Daniel 2 é considerado uma literatura apocalíptica. Ele foi escrito no ano 606, no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá. E Joaquim começou a governar em 609 a.C., isso de acordo com 2 Reis 23:36 até o 24, verso 6. Em uma noite, o rei de Babilônia teve um sonho, esqueceu o sonho e se preocupou com o sonho porque parece que o sonho era uma coisa muito importante. Procurou pelos magos, eles disseram que eles não conseguiam descobrir o sonho do rei e interpretá-lo. Ele lançou a pena de morte para todos os magos. Quando o executor da pena de morte chegou até Daniel, que era um dos considerados sábios do rei, Daniel então pediu um tempo, falou com Deus e conseguiu a visão do sonho. Então, neste sonho, o rei Nabucodonosor estava preocupado com o futuro e com esse futuro ele sonhou. E ele sonhou então com uma estátua, grande estátua, com a cabeça de ouro, com o peito de prata, com o ventre de bronze e com as pernas de ferro e com os pés, os dedos de ferro misturado com barro. Então esse foi o sonho. Foi mostrado para Daniel em visão e Daniel fez saber ao rei aquilo que realmente ele havia sonhado. Desta maneira, o rei foi informado que Nabucodonosor, rei de Babilônia, era a cabeça de ouro. E isso datava a Babilônia de 605 a 539. Acontece que depois da cabeça de ouro viria um novo reino. E esse reino não seria tão forte como o ouro, mas seria comparado à prata, e esse reino seria a Média Pérsia. E a Média Pérsia foi o segundo reinado, que foi de 539 a 331. Em seguida, nós temos o terceiro, que é o reino de bronze, que era o ventre, que era a Grécia, 331 a 168. E depois nós tivemos aqui o reino das pernas de ferro, o reino do Império Romano. O Império Romano seria as pernas de ferro. Mas esse passaria e chegaria no tempo dos dedos, e os dedos era de ferro misturado com barro. Então, o Império Romano ele foi desde 168 a.C. até 436, quando ele foi destituído, foi dividido nos países europeus. 10 dedos, 10 países. E então, de 476 a 1798,
nós temos o período de governo onde o chefe da igreja mandava também na parte também, ou seja, era o imperador, o Papa era o imperador. E foi a época dos 1260 anos de perseguição dos cristãos. Os cristãos sofreram agruria. E a única coisa que aconteceu, quando chegou o tempo, não só Lutero, mas os reformadores fizeram a reforma e a partir daí, então, o evangelho começou a ser disseminado e nós chegamos então no período da pedra que foi lançada nos pés da estátua e fez a estátua virar um montão. Mas é essa a informação que nós temos em Daniel 2. Daniel 2, ele começa datando de 605 a.C. e chega até 1798, quando inicia-se o tempo do fim de Daniel 8.